Vários são sinais de que a Terra não é o único lugar do universo que parece ter vida. Um desses sinais são as evidências cada vez mais claras de objetos aéreos não identificados usando tecnologias que a humanidade desconhece completamente e cruzando os céus do mundo todo. Outros são os sinais propriamente ditos. Tratam-se de mensagens subliminarmente deixadas na superfície da Terra ou enviadas do cosmos que a ciência ainda não conseguiu decifrar. E é justamente sobre esses sinais que o nosso vídeo de hoje vai tratar. Desde os primórdios, a humanidade vem tendo algum tipo de contato com os objetos desconhecidos no ar, os chamados OVNIs, em português, ou ainda UFOs e WAPs, na língua inglesa. OVNI é a sigla para Objeto Voador Não Identificado, enquanto UFO quer dizer Unidentified Flying Object, que tem o mesmo significado, e o WAP, Unidentified Aerial Phenomenon, ou Fenômeno Aéreo Não Identificado. Todos, no fim das contas, caem na mesma sala de dúvidas, pois não conseguimos ainda ter acesso direto e real a um desses objetos. Ou será que alguns já tiveram esse acesso e estão negando o que sabem do resto da humanidade? Haveria motivos para isso? Bem, sobre haver motivos para que governos escondam a verdade das pessoas, você acha que isso é verdade? Uma boa possibilidade, né? A grande maioria das pessoas, especialmente aquelas ligadas ao assunto, acredita que sim, claro. Quais motivos, então, teriam os governos para esconder algo tão sério? A resposta está em outra pergunta. Como você acha que seria a reação das pessoas, sobretudo as mais religiosas, frente a uma verdade tão chocante? Bom, enquanto os avistamentos continuam a acontecer em diversas partes do planeta e por diferentes tipos de pessoas, não só aquelas que acreditam em vida extraterrestre, como também por aquelas céticas ao extremo, nada é dito na mídia, a não ser na especializada ou em canais e perfis de redes sociais na internet. O que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs ocorreu no Brasil em 19 de maio de 1986 e é um dos casos mais famosos da ufologia nacional. Naquela fatídica noite, mais de 21 objetos voadores não identificados foram detectados por radares e avistados por militares e civis em diversas regiões do país. O caso foi levado tão a sério que a FAB enviou caças para interceptar os objetos. Os OVNIs foram avistados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná e Goiás, entre outros. As primeiras aparições foram registradas por controladores de tráfego aéreo e tripulações de aeronaves comerciais. Os objetos apresentavam características incomuns, como movimentos bruscos e velocidades superiores a Mach 1, ou seja, 1.200 km por hora. Mudanças de direção que seriam impossíveis de serem feitas por aeronaves convencionais e, em alguns momentos, pareciam organizar formações no ar e, além disso, sumiam e reapareciam nos radares sem qualquer explicação. Diante do fenômeno, a FAB enviou 5 caças, incluindo F-5E Tiger II Mirage 3. O então capitão Ayrton Avelar, bem como os outros pilotos, relatou que os OVNIs brincavam com os caças, conseguindo fugir com acelerações instantâneas e manobras impossíveis para qualquer aeronave da época. Além dos pilotos, o evento teve centenas de testemunhas, incluindo controladores de tráfego aéreo e moradores de diversas cidades, que relataram ter visto luzes estranhas no céu. Poucos meses depois, o então ministro da Aeronáutica, brigadeiro Otávio Moreira Lima, fez uma coletiva de imprensa inédita sobre o caso, admitindo que os objetos, sim, eram reais, mas de origem desconhecida. Em 2009, a FAB desclassificou parte dos documentos da época, incluindo um relatório oficial do Major Brigadeiro José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, concluindo que os fenômenos observados são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, assim como voar em formação. Apesar de o caso não ter tido uma explicação definitiva e permanecer sem solução até hoje, há quem se prontifique em dizer que se tratava de um fenômeno natural chamado Sprite, mas
Fenômenos naturais, como raios avermelhados, os sprites, não podem ser detectados em radares. Então, o que explica o que os radares detectaram? No início de julho de 1947, o deserto de Roswell, no Novo México, um lugar antes tranquilo até demais, virou palco de um evento extraordinário que hoje é conhecido como Incidente de Roswell, o mais famoso caso ufológico da história, pelo menos no século XX. Um fazendeiro local descobriu detritos metálicos estranhos que estavam espalhados pela sua propriedade. Diante das dúvidas, o fazendeiro entregou algumas amostras ao campo da Força Aérea de Roswell, achando que pudesse ser parte de algum avião. Dias depois, a imprensa sensacionalista estampava na manchete de capa: RAF captura disco voador em fazenda na região de Roswell. RAF é a sigla para Roswell Army Air Force, ou Força Armada Aérea de Roswell, uma das bases aéreas das Forças Armadas dos Estados Unidos. Segundo a matéria, a informação tinha vindo diretamente do comando do Exército, portanto, não podia ser notícia falsa. O fato ocorreu numa onda de relatos de discos voadores que se passou no verão daquele ano nos Estados Unidos, quando, após a cobertura da mídia sobre as alegações de um piloto civil, o empresário Kenneth Arnold, que é normalmente conhecido como autor do primeiro relato amplamente divulgado de um avistamento de OVNI. O mesmo empresário alegou ter visto outros 9 objetos aéreos desconhecidos voando em formação próximo ao Monte Rainier, em Washington, no mês anterior. O governo fez a sua parte, dizendo que o material coletado pelo fazendeiro não era de outro mundo, e sim detritos de um balão meteorológico em teste, sempre o mesmo blá blá blá. Bom, mas para o governo isso era um ponto final naquela história, mas não para milhões de pessoas que ainda hoje acreditam que aquele caso realmente era de outro mundo. No mesmo mês de julho, em 1947, a cerca de 500 milhas de Roswell, em Phoenix, Arizona, o cientista amador chamado William Rhodes fez uma fotografia de um objeto peculiar no céu. Conhecido pelos seus conhecimentos científicos e até mesmo por várias patentes, ele relatou ter visto uma nave em forma de disco manobrando no céu durante a noite. A sua fotografia ganhou ainda mais atenção devido a um fato curioso: a semelhança do objeto com a descrição dos destroços de Roswell. Para alimentar ainda mais essa trama, começaram a surgir relatos de que o material coletado em Roswell estava sendo transportado para outro local, conhecido como Área 51, em Nevada, uma região onde se encontra uma das bases da Força Aérea dos Estados Unidos. O nome, no entanto, não é oficial, já que foi dado por populares que, por si só, criaram um verdadeiro espaço para teorias diversas, mas principalmente da conspiração. Bom, isso segundo o governo daquele país. Porém, apesar de razões convincentes a serem consideradas, o governo norte-americano nunca concordou com os relatos, nem mesmo dos seus pilotos, dizendo que tudo isso não passava de sensacionalismo da mídia com o intuito de vender e de ilusão das pessoas. Bom, até aqui sobre o sensacionalismo não podemos falar muita coisa, mas será possível que pessoas diferentes, em locais diferentes, tenham tido a mesma ilusão? É bom lembrar que, naquela época, não existia internet, celular ou um telefone portátil que permitisse às pessoas se comunicarem em tempo real tão rapidamente. E já que falei da Área 51, deixe-me falar um pouco sobre este lugar e o motivo dele ser tão misterioso. A Área 51 é uma instalação militar coberta por histórias envolventes e misteriosas, como você já deve ter ouvido falar. Pelo fato de ser um local sigiloso, civis e gente que não trabalha diretamente na base são rigorosamente mantidos afastados, com a área sendo protegida por sinais de alerta, vigilância eletrônica e guardas armados. Além disso, é proibido sobrevoar a Área 51, mesmo com drones, embora a base seja visível em imagens de satélite. A instalação conta com pistas de pouso que chegam a 3.700 metros de comprimento. Essa região estritamente militar, que abrange 1 milhão de hectares, representa um espaço de batalha flexível,
realista e multidimensional para conduzir o desenvolvimento de táticas de testes e treinamento avançado. Em outras palavras, a Área 51 foi construída com a finalidade de servir como instalação para testes e desenvolvimento de aeronaves, como os aviões de reconhecimento U-2 e o SR-71 Blackbird. Embora a base tenha sido inaugurada em 55, sua existência só foi oficialmente reconhecida pela CIA em agosto de 2013. 4 meses depois a essa divulgação, Barack Obama se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a mencionar publicamente a Área 51. Annie Jacobsen, autora que escreveu sobre a história da Área 51, afirmou a uma rede de televisão que alguns dos programas de espionagem mais avançados do mundo estão localizados lá. Segundo ela, a Área 51 é uma instalação de teste e treinamento. A pesquisa começou com o avião espião U-2 na década de 1950 e agora passou para drones. O segredo em torno da Área 51 alimenta diversas teorias da conspiração e especulações, tornando-a um dos locais mais interessantes e controversos do mundo. Uma dica: jamais, eu disse jamais, tente entrar na Área 51. Pouquíssimos conseguiram sair de lá ilesos. As imagens que você verá a seguir foram feitas a bordo de um FA-18 Super Hornet da Marinha dos Estados Unidos, capturados por um pod de infravermelho avançado da Raytheon Advanced Targeting, que contém os sensores mais avançados e poderosos sistemas de rastreamento do mercado. Inicialmente, o oficial que fica no assento traseiro do FA-18 e é responsável por monitorar e operar os mais variados sistemas do caça não consegue enquadrar o estranho objeto, até que... No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly. De acordo com os pilotos, o objeto estava a uma velocidade anormal para qualquer objeto voador que não fosse um caça. Mas, segundo o Escritório de Resoluções Anômalas de todo o domínio AARO do Departamento de Defesa, o objeto não estava a uma velocidade tão grande, mas sim entre 5 e 92 milhas por hora, variando conforme as condições do vento, e não era propulsionado, ou seja, não tinha um motor para o empuxo e muito menos mostrava manobrabilidade. Portanto, poderia ser qualquer outra coisa, menos algo completamente desconhecido pelos humanos ou que não fosse daqui mesmo, da Terra. Os analistas do AARO atribuíram a ilusão de alta velocidade à paralaxe de movimento, ou seja, um efeito óptico bem conhecido que faz com que um objeto lento ou parado pareça estar se movendo rapidamente quando visto de um quadro com alguma referência que esteja em movimento. Você concorda com isso? Bem, este foi apenas um dos vídeos desclassificados pelo governo norte-americano, junto a outros também capturados por pilotos em caças de combate. Na verdade, as informações são centenas de fenômenos aéreos desconhecidos, UAPs ou UFOs, que foram relatados nas últimas 2 décadas. E para todas elas, há sempre uma explicação do governo, de qualquer país ou região, dizendo que nada disso é real. Ou é um fenômeno da natureza, ou um balão meteorológico, ou até mesmo um espião, uma ilusão de ótica. O que é de assustar, já que câmeras de vídeo não têm esse problema, ou isso, ou aquilo. Enquanto lá fora pilotos da Força Aérea conseguem imagens no mínimo impressionantes, aqui no Brasil são os pilotos de rotas comerciais que geralmente alegam ter testemunhado algo muito estranho no céu, enquanto faziam os seus trechos normais de voo. Recentemente, a FAB, Força Aérea Brasileira, disponibilizou no Arquivo Nacional para acesso de qualquer pessoa que queira vários documentos contendo relatos de OVNIs por parte de pilotos em locais e dias diferentes. Um deles fala sobre um avistamento feito por 3 pilotos de companhias aéreas diferentes em locais diferentes, mas que, pelo relataram, poderia tratar-se
do mesmo objeto anômalo. O caso aconteceu no dia 24 de janeiro de 2014, por volta do meio-dia, durante o voo 9109 da Gol, que seguia de Brasília para Fortaleza. O piloto relatou ter visto um OVNI próximo ao município de Quixadá, no Ceará. O avião estava a pouco mais de 10 mil metros de altitude quando o piloto descreveu o objeto voador, que parecia estar a uma velocidade supersônica e movendo-se em zigue-zague de leste para oeste. Por causa disso, o piloto da Gol precisou fazer uma manobra para evitar uma provável colisão. Alguns minutos depois, um outro piloto que fazia o voo 6372 Guarulhos-Fortaleza da extinta Avianca Brasil encontrava-se na mesma altitude de cruzeiro da Gol, enquanto o sistema TCAS de sua aeronave detectou o objeto. O piloto registrou esse encontro às 12 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Pelas características e comportamento desse objeto, foi ponderado depois que se tratava do mesmo OVNI avistado pelo piloto da Gol. De acordo com o dicionário do DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o TCAS, ou Sistema Anticolisão de Tráfego, é um sistema capaz de receber e processar informações transmitidas pelo transponder de outra aeronave, como a altitude, a velocidade vertical, a razão de subida, distância e azimuth, com o objetivo de determinar a posição relativa entre as referidas aeronaves. Você acha que isso foi apenas uma coincidência visual? Pois espere. Às 12h53, outro piloto que fazia a rota Alagoas-Piauí relatou um objeto voando muito velozmente a uns 90 metros da sua aeronave. Ele contou também que precisou fazer uma manobra evasiva para evitar uma colisão. No entanto, não há registros visuais sobre esses casos de 2014. Primeiro, por ter sido completamente inesperado. E segundo, nenhum piloto de aviação comercial decola pensando em registrar anomalias durante a viagem. Quando isso acontece, é porque alguém estava com uma câmera ou um celular em mãos e aproveitou a oportunidade para fazer o registro visual. O que é muito positivo, já que dá mais credibilidade aos relatos. Vários outros relatos liberados pela FAB são tão ou até mais interessantes, como o de um piloto que sobrevoava o litoral de Santa Catarina em janeiro de 2023, que relatou ter visto um OVNI bege com um formato que lembrava um paralelepípedo e que emitia um tipo de rastro de condensação, o mesmo deixado por aviões a jato. Segundo ele, o objeto passou de raspão na sua aeronave, a apenas 3 metros de distância. Uau, que susto! Depois que o Pentágono resolveu liberar os seus arquivos confidenciais com relatos sobre esses objetos voadores não identificados, em 2022, outros países também fizeram o mesmo, inclusive a brasileira FAB, que, como eu já citei, dispôs vários documentos no site do Arquivo Nacional que estão disponíveis para consulta pública gratuitamente. Outros países como Inglaterra, França e Portugal fizeram o mesmo. Partindo dos céus para o chão firme, vamos agora falar sobre os sinais que, segundo alguns dizem, são completamente ignorados por governos, que deveriam, em vez de ocultar ou tentar arrumar explicações, aproveitar e deixar a população bem mais informada sobre o assunto OVNI. O sinal UAU, como foi conhecido, poderia ser uma mensagem importante vinda de um lugar distante? Pode-se dizer que o sinal UAU é um dos maiores mistérios da astronomia moderna. Ele foi registrado em 15 de agosto de 1977 pelo astrônomo Jerry Ehrman, enquanto trabalhava com o telescópio Big Ear, na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Enquanto ele analisava os dados registrados pelo radiotelescópio, Ehrman notou uma sequência alfanumérica extraordinariamente forte, 6EQJ5. Essa sequência representava a intensidade do sinal recebido em diversos intervalos de tempo. Surpreso com essa particularidade de sinal, ele circulou a sequência no papel impresso e escreveu ao lado da anotação UAU, o que acabou dando origem ao nome pelo qual o sinal ficou conhecido.
Muitos pensam que o próprio sinal fosse até a mensagem de espanto, mas não. Foi só uma anotação de espanto mesmo, mas por parte do cientista. Bem, esse sinal durou 72 segundos, ou seja, exatamente o tempo que o telescópio ficou focado naquela região específica do céu, devido à rotação da Terra. O que tornou o sinal ainda mais intrigante foi a frequência em que ele foi captado, 1420-456 MHz, que corresponde à linha do hidrogênio neutro. Essa frequência é considerada significativa, pois o hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, e muitos teóricos especulam que uma civilização extraterrestre poderia utilizá-la para estabelecer comunicação. Origem extraterrestre? Fenômeno astronômico natural? Ou uma interferência terrestre provocada por algum satélite, por exemplo? Bem, muitas teorias surgiram dizendo que o sinal pode ter sido causado pela passagem dos cometas 266P Christensen e P2008Y2, uma vez que ambos possuem nuvens de hidrogênio ao seu redor. Outra teoria diz que o sinal pode ter sido causado por limitações tecnológicas ou falhas do próprio equipamento da época, mas essa teoria também não foi acatada como a mais plausível. Fizeram várias outras tentativas e até hoje estão tentando, mas nada mais foi detectado. Deixa eu colocar uma situação hipotética aqui, só para ilustrar uma possibilidade assustadora para nós pensarmos juntos. Digamos que este sinal tenha saído de algum sistema a 3 milhões de anos-luz da Terra, logo ali. Viajando a uma velocidade da luz, esse sinal demorou nada menos que 3 milhões de anos para chegar até o telescópio terrestre. Portanto, para começar, o responsável por enviá-lo já não vive há pelo menos todo esse tempo. E mais, 3 milhões de anos, tendo como base a vida aqui na Terra, é tempo demais para que um planeta continue como está, principalmente em relação aos seus habitantes. Se foi um pedido de socorro, sinto muito, não dá mais tempo para nada. De qualquer forma, o sinal UAU continua sendo um grande enigma para os astrônomos. Contudo, as suas particularidades fizeram dele um forte candidato para estudos sobre possíveis comunicações extraterrestres. Ou, por outro lado, este mesmo sinal já pode ter sido decifrado, contudo, o homem comum, convencional como eu e você, não tem autorização para saber do que se trata. Talvez seja uma mensagem tão devastadora que é melhor ocultar da humanidade. O que você faria se soubesse que essa mensagem foi mesmo enviada por seres vivos de outro planeta e que traz algo de importante para a humanidade? É algo para se pensar. Vou deixar você pensando. Deixe nos comentários o que você achou do tema, as suas impressões sobre tudo isso. E agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.